Primeiro dizer, dá uma alegria, né, desses encontros virtuais, que de certa forma até foi uma surpresa quando me falou do Blossom Spirit Society. Não esperava que ia encontrar minha mãe aqui do lado da minha cidade, né, em Recife, e minhas tias, Elvira, a Terezinha, a tia Cecília. Então eu não podia ignorar a presença dos meus familiares e dizer que é um prazer. São as possibilidades modernas, né? A possibilidade do encontro virtual. Faz tempo que eu não vejo presencialmente minhas tias, então fico feliz também que hoje pode de fato ser um encontro virtual familiar, não só teoricamente nessa família universal, né? Rever o Carlos, que já nos encontramos em alguns momentos, encontrar amigos novos, mas também de fato e literalmente encontrar uma família consanguínea aqui nesse encontro. Então, acabei tendo essa boa surpresa aqui. Obrigado por me proporcionar essa possibilidade. Eu acho interessante também esses formatos assim pelo Zoom, né, e os formatos menores, porque de certa forma, por exemplo, hoje a gente teve nossa websérie pela Mansão do Caminho, em que a gente fala com um público bem amplo, que a gente nem tem noção, né? Uma palestra rapidamente chega em 1.200 pessoas. Isso se fosse ao vivo, tem que ser um auditório grande, né? Um auditório bastante grande. A gente acaba não tendo muita noção, enquanto palestrante espírita, o alcance que a gente tem, né, nessas redes sociais, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um trabalho solitário, porque a gente acaba se vendo apenas na tela. São lives, a gente não vê ninguém que está interagindo, não dá para acompanhar o chat ao vivo, né, pela plataforma. E esses encontros virtuais pelo Zoom ou pelo Google Meet, apesar de serem, digamos assim, teoricamente menos pessoas que estão sendo atingidas, tem essa possibilidade de trazer um pouco desse calor humano, que é tão importante quando temos as atividades presenciais. Então, sempre fico feliz. Eu gosto muito de poesias e gosto muito de uma poesia que nos diz assim, né? Não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é luz permanente. E a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol até o céu e a nascente. Mágoas, dizem que as mágoas são feridas e que por isso não consegues entendê-las. É como se fosse o céu, como se fosse totalmente escuridão. Contempla, porém, o céu noturno e verás que mesmo em trevas ele está repleto de estrelas. Sonhos, dizes que os sonhos são feridas, qual picada de espinhos agressores. Eu te diria, contempla o verde das árvores quando estão podadas e verás que mesmo em feridas ela está repleta de flores. Assim também, nos dias da tua existência, se andas sem tranquilidade, andas angustiado, andas sem paz, não te queixes da vida, não te queixes do mundo, serve, espera, trabalha, ama e vencerás. Porque a vida, toda a vida é luz eterna, que nos conclama a escalar multidões e a buscar apogeus. E por isso a presença da dor em qualquer parte é uma bênção de Deus. Eu confesso que, enquanto espírita, sempre tive acostumado com essa perspectiva de que a dor, né, traz uma iniciação, de que a dor traz alguma possibilidade de mudança, mas eu confesso também que sempre fiquei com medo dessa perspectiva, como se fosse um convite ao masoquismo, né? Fiquei com medo de que talvez a gente enaltecer a dor, pudéssemos ter uma postura masoquista. No entanto, é, paulatinamente, né, lidando com o sofrimento humano diariamente, né? Hoje estive lidando com o sofrimento humano desde 8 horas da manhã até quando eu falei para a Kemi, estou voltando para casa agora, né? Vou só me jantar e fazer a palestra. Então, a gente lidando com o sofrimento humano, né, profissionalmente, a gente vê como, de fato, esse sofrimento humano é doloroso de passar, portanto, não deve ser uma coisa que a gente busque algo prazeroso, mas, apesar de ser doloroso de passar, traz muitas possibilidades de mudanças. Então, há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo em que o Espírito amigo, né,
que a gente depois tem conhecimento pelo Divaldo Franco, que é a própria Joana de Ângeles, vai trazer o seguinte, meio que corroborando essa poesia, né, que de Maria Dolores, a poesia de Maria Dolores, de que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu também sempre tive dificuldade de entender profundamente esse ponto. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Como é que a gente pode conciliar, portanto, a ideia de que a dor pode trazer uma iniciação sem ficar apegado ao sofrimento? Como é que a gente pode conciliar a ideia da dor como uma transformação sem ficar apegado e buscando o sofrimento com uma postura masoquista? E aí, acho que existem vários pontos do evangelho que podem nos aprofundar, mas eu particularmente gosto do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que Leon Denis traz uma fala muito poética, né, muito eh, profunda sobre essa problemática. E tem uma parte no capítulo 27, na parte terceira, que ele vai dizer que o sofrimento é um iniciador. Eu acho que só essa fala já nos traduz, né, o porquê a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Porque a presença da dor em qualquer parte é uma bênção de Deus, como diria Maria Dolores. Porque o sofrimento nos inicia. E nos inicia para quê? Complementa Leon Denis. Ela nos revela o sentido grave. Ela nos revela o lado sério, o lado imponente da vida. O sofrimento, portanto, diz ele, é um iniciador, revela-nos o sentido grave, o lado sério e imponente da vida. Dificilmente, quando tudo está bem, dificilmente, quando tudo está muito tranquilo, a gente para refletir, para fazer uma reflexão sobre a existência e mudar a rota da nossa existência. Até porque existem alguns ditados populares que vão dizer o seguinte: olha, em time que está se ganhando, não se mexe. E essa é uma verdade parcial. De fato, quando as coisas estão caminhando, a gente tem que ter cautela para ficar mudando toda hora. A gente deve, talvez, enaltecer aquilo que está bom. Mas, às vezes, a vitória por si só não significa que o processo está vitorioso. Especialmente quando a gente pensa na vitória na Terra, na vitória humana. Às vezes, a vitória na Terra é conseguida por um processo muito complicado, né? Por um processo muito, às vezes, até ilícito. E, nesse sentido, as perdas, né? O sofrimento, eles podem fazer com que a gente reflita. Eu me recordo muito de uma entrevista, duas entrevistas que eu li, na época da seleção brasileira de futebol e da seleção brasileira de vôlei. E as duas estavam num auge, mas a seleção brasileira de futebol vinha assim, conseguindo conquistar vitórias, mas não jogava bem. Às vezes conseguia ganhar um gol no final do jogo, mas enfim, conseguia a vitória, né? E em time que está ganhando não se mexe. O importante é que eu consegui a vitória. Mas no final das contas, o importante também era jogar bem, porque eles estavam se preparando para uma Copa do Mundo, né? E era importante ter essa segurança. E a seleção brasileira de vôlei também. Mas naquele momento a seleção de vôlei tinha perdido uma liga e fazia tempo que eles conseguiram ganhar vários campeonatos e aquilo foi um abalo e tudo mais. E eu vi a entrevista e achei muito madura, porque eles falaram assim, olha, a gente sempre quer ganhar, enquanto atleta a gente quer ganhar, mas às vezes a gente ganha e o jogo não está bom, a gente está com um processo que precisa rever. Então a derrota faz com que a gente olhe para, né, a cozinha, digamos, de casa e tente fazer o dever de casa para tentar melhorar ainda mais. Então, apesar de ser ruim a derrota para nós que somos atletas acostumados a vencer, a derrota nos convida a uma reflexão, a uma tentativa de superação. Enquanto isso, eu via a entrevista do Brasil, da seleção brasileira de futebol, e confesso que parecia um tanto quanto narcisista demais, sabe? Assim, muito orgulhoso, muito vaidoso, é o melhor futebol do mundo. E estavam ganhando, mas não estavam jogando bem. O que é que aconteceu? Veio a Copa do Mundo e aí a gente perdeu de 7-1 da Alemanha, porque estávamos cheios de vitórias, mas o processo não estava bom, né?
Então, às vezes, a vitória esconde um jogo feio, né? Esconde uma forma de jogar que já está ultrapassada ou antiquada. A gente precisa atualizar o nosso software. E se está tudo rodando muito bem, a gente não atualiza, a gente não revê os processos. Então, tanto pensando na questão de gestão de equipes, como pensando na gestão das nossas vidas, na gestão emocional, eu tenho refletido sobre como o sofrimento, de fato, é um iniciador. Obviamente que, às vezes, ele massacra muito, ele dói, né, muito, é difícil passar por ele. Mas, em um segundo momento, a gente pode perceber o quanto ele nos desperta. A gente abre, por exemplo, o livro de Jó, né, da Bíblia, um dos livros sapienciais, que eu tenho me debruçado muito ultimamente, e eu acho curioso porque a primeira vez que eu li o livro, assim, que eu tive conhecimento do livro de Jó, não foi nem pelo espiritismo, foi pela psiquiatria, porque colocava-se que Jó tinha sido um dos exemplos de pessoas que tiveram na história da humanidade assim depressão. Aí eu fui ler as partes lá que se falava de uma possível depressão de Jó. Mas ler de fato, aprofundando do ponto de vista até teológico, né, pegando algumas pontes teológicas, eu li no final do ano passado, início desse ano, e me surpreendi com a profundidade do livro, e por isso que ele está colocado no livros sapienciais, onde está o Eclesiastes, onde estão os Salmos também, que são livros que falam de sabedorias humanas, né? E no livro de Jó, especificamente, se fala do sofrimento, né? E a pergunta é, por que o homem justo sofre? Ou seja, por que aquele homem como Jó, que teoricamente era um homem que amava a Deus, que guiava a sua vida a partir dos preceitos de Deus, estava sofrendo? Porque no início do diálogo aparece um diálogo entre o diabo, né, e Deus, e o diabo falando, olha, Jó gosta de você, ou seja, um, um homem que segue a divindade, porque tudo deu certo na vida dele. Quando tudo dá certo, é natural que ele fique feliz, otimista. Eu quero ver ele continuar temente, como se coloca, a Deus, né, e fervoroso quando as coisas acontecerem de ruim na vida dele. Então, eu queria que você deixasse eu testar Jó. E Deus teria deixado Jó ser testado. E, para surpresa, não de Deus, mas do diabo, Jó continua fervoroso, continua com fé, né? Só que os primeiros sofrimentos de Jó são, digamos assim, sofrimentos mais materiais. Ele era um homem que tinha posses, e a primeira classe de sofrimentos que o diabo impõe a Jó seria a perda de muitas coisas financeiras. E ele continua com fé. E aí Deus coloca, tá vendo que eu falei que ele era um homem grato, ele era um homem fiel. E aí o diabo fala, bem, mas aconteceram coisas materiais. O difícil é permanecer fervoroso quando acontecem adoecimentos, quando a própria vida da pessoa é afetada, e não as coisas materiais. E aí Deus teria deixado, né, o diabo fazer essas consequências ruins para a vida de Jó, desde que não tirasse a vida de Jó. Então, Jó é tomado de vários adoecimentos e coloca-se que ele estava em uma época transfigurada, talvez por alguma doença na pele, uma lepra. A lepra, naquela época bíblica, não era sinônimo de hanseníase, lepra era qualquer doença da pele, e que a hanseníase, né, que seria o principal exemplo dessa doença de pele, que é falada pela Bíblia, é uma doença que naquela época não teria cura. Então, eu imagino que não era lepra, porque depois Jó consegue obter uma cura. Mas ele está ali 7 anos, totalmente desfigurado. E aí, o livro em si, ele começa, né, quando três amigos de Jó, eles vão ao encontro de Jó para poder, imagino, né, a gente imagina quando começa a ler, que vai consolar a Jó. No entanto, os três amigos de Jó, eles vão, na realidade, até meio molestar Jó. Vão até criticar Jó porque Jó estava sofrendo. Então, é interessante que você vai ver ali
quando você lembra de Jó, lembra do quê? A paciência de Jó, alguém que teria como exemplo de paciência. Nunca imagina Jó reclamando, e Jó reclama, né? E é justamente contra essa reclamação, contra essa expressão de sofrimento, que os amigos de Jó condenam a Jó. E é interessante que a primeira parte do diálogo, Jó defende o direito dele de se queixar. E ele usa um argumento muito interessante do tipo, olha, como é que a minha boca não vai distinguir, né, o sabor, digamos, ruim? Então, como é que nós, entendendo um paladar, né, saudável, não vamos identificar o sabor azedo, o sabor até, às vezes, apodrecido de alguma alimentação? Ou seja, se nós temos a capacidade de distinguir os sabores, nós vamos também ter a capacidade de distinguir os dissabores e, consequentemente, saber que aquilo é uma dor, saber que aquilo é um sofrimento e se queixar disso não significa necessariamente uma falta de fé, e apenas uma capacidade de distinguir a dor. Então, é nessa argumentação que ele vai trazer que sim, olha, eu posso sim me queixar. E eu acho que, de fato, não dá para dizer se ele teve depressão, né? Eu não sou o psiquiatra dele, mas dá para dizer que o que ele expressa é uma expressão que a gente encontra muito em pessoas que estão passando por depressão. Por exemplo, a ideação de suicídio, uma ideação de suicídio passiva. Você encontra na fala de Jó a seguinte questão: eu maldigo o dia em que eu nasci. Eu estou sofrendo tanto que era melhor eu não ter nascido. Então, essa é uma frase, né? Uma frase de um suicídio passivo. Que a gente tem um suicídio ativo, que seria assim, a ideia de você tirar a própria vida. Mas grande parte das pessoas religiosas, elas não vêm muito com esse pensamento, porque a própria religião e a própria crença na imortalidade bloqueia esse pensamento. Mas a dor, ela vem. E como ela dor, ela às vezes está muito intensa, vem a expressão maior da dor, que é, digamos assim, sair desse sofrimento. E sair desse sofrimento, às vezes, é numa ideação passiva, do tipo, se eu tivesse uma doença era melhor, se Deus me levasse era melhor, se Deus acabasse com a minha expiação era melhor e acabasse com a minha vida era melhor. Então, é nesse sentido que a gente encontra, assim, uma ideação de suicídio passiva em Jó. E é interessante que ele fala, olha, eu distingo o sabor, então eu distingo o que não é saboroso. Então, é nesse sentido de que entender que a dor, entender que a tristeza, entender que o sofrimento traz algum benefício, não significa cultuar o sofrimento, porque seria gostar do dissabor, gostar do sofrimento, e aí seria uma postura masoquista. É apenas distinguir que aquilo é ruim, que aquilo está trazendo uma angústia, que aquilo está trazendo um sofrimento. Mas é interessante que depois, e aí vai passar várias teses, a gente até remete na TV da Mansão do Caminho, a gente nessa websérie Jesus e Saúde Mental, a gente fez 3 partes só analisando o livro de Jó, e a gente pode aprofundar lá um pouco mais cada uma das partes do livro de Jó. Mas em algum momento eles vão colocar que o sofrimento, e aí não é os 3 amigos de Jó, é um quarto personagem, que até biologicamente é mais jovem do que os outros 3, e que fica em silêncio o livro quase inteiro, e quando chega no final é que ele traz um argumento para o sofrimento do homem justo. E vai dizer que o sofrimento para o homem justo é como se fosse um teste em relação à sua fé. Além disso, o sofrimento para o homem justo seria a possibilidade de ele ter mais humildade. Porque por mais que a tese dos amigos molestos de Jó é de que Jó estava sofrendo porque ele tinha cometido algo ruim, digamos assim, ele era uma pessoa má, né? A tese de que o sofrimento vem apenas para a pessoa má. E o livro de Jó não traz a questão da reencarnação, né? O sofrimento como sendo uma consequência de alguma encrenca que a gente fez em outras existências, mas mesmo se a gente colocar a reencarnação,
É o que eu sempre coloco. O fato de a gente estar passando pela expiação hoje já significa algum estágio de evolução que a gente adquiriu. Já significa que, pelo menos, a gente não é psicopata. Como assim, Léo? Porque o psicopata, ele não sofre, ele não tem a capacidade de expiação. Então, tem lá no Código Penal da Vida Futura, de Allan Kardec, lá no Céu e o Inferno, né? Vem a culpa ou o arrependimento, gera a expiação, e essa expiação gera a necessidade de reparação. Então, às vezes, a reparação é a própria existência, a própria reencarnação. Então, se a gente já sente um sofrimento, já sente uma expiação, já significa que a gente sentiu antes alguma culpa, algum arrependimento. E o psicopata, ele não sente arrependimento, ele não sente culpa. Então, sim, na perspectiva de que a gente está evoluindo, o próprio fato de a gente poder passar pela expiação já finaliza um caminho evolutivo que nos tira, digamos assim, de um momento de barbárie. Ô, Léo, você está sendo orgulhoso demais, está dizendo que você é melhor do que um psicopata. Se Deus quiser, eu sou melhor, né? Porque eu estou batalhando para não ser isso. A gente está batalhando para não ser um psicopata. Ou seja, houve algum momento da nossa história humana que nós íamos para a arena romana cultuar a morte de cristãos. E não era assim, só, digamos, uma noite entre os homens. Não, era a noite da família, né? Era o dia da família. Eu iria lá com meus filhos, ao invés de ir na patinação de gelo, eu ia ver a morte de cristãos. E isso era cultuado. Então, mostra um período de uma certa psicopatia coletiva. Nessa perspectiva, a gente não pode ficar, não deve, pelo menos com a visão espírita, nós não estamos autorizados a fazer essa análise muito simplória de que, olha, tu está sofrendo hoje é porque tu és perturbado. Na verdade, todos nós somos mais ou menos perturbados, né? Só que a possibilidade de um sofrimento já traz uma alguma parcela de evolução. Então, o livro de Jó não toca na reencarnação como uma possível explicação, mas ela quer dizer que os homens justos também sofrem e que aquele sofrimento de Jó não era por alguma encrenca que ele tenha cometido naquele momento, sabe? E nesse sentido, a gente com o sofrimento também pode ter humildade, porque um dos grandes sofrimentos de Jó também era não entender o porquê estava sofrendo. Várias vezes ele pergunta: por que Deus? Já que era para eu sofrer assim agora, por que eu nasci? E esse é o motivo da indagação. E às vezes a gente sofre muito porque a gente quer ter certeza. Eu falava isso ontem para uma pessoa. Às vezes a gente quer ter certeza das coisas e me parece que a fé, ela vem justamente para nos acalmar a necessidade de certeza. A fé na doutrina espírita é uma fé que nos conclama a uma fé raciocinada, mas não é uma racionalização da fé. Racionalização é algo muito importante de você entender, de filosofar, usar o conhecimento científico, fazer as análises teológicas, mas não é substituto desse sentimento primordial que é uma confiança mesmo das coisas que a gente não sabe, uma plena convicção daquilo que se espera, como algum momento conceitua Paulo de Tarso em suas epístolas. Então, a fé é justamente para acalmar a nossa inquietação e a nossa necessidade de certeza, de respostas prontas. A gente sabe o panorama geral com a doutrina espírita, mas especificamente porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo, nós nem sempre temos condições, né, de ter esse tipo de revelação. E aí o sofrimento seria um convite para a gente ser humilde, de que, olha, nós temos limitações. Humilde no sentido de aceitar os nossos limites. Humilde na sua acepção mais profunda, que vem de humus, né? Humildade vem de humus, e humus vem de terra. E é interessante que a terra nos prende, né? Nos dá uma certa modéstia, essa virtude, humildade, nos dá uma certa modéstia de saber que sim, a gente pode passar pelo sofrimento. Nós não somos, digamos assim, exceção na vida. Se todo mundo passa pelas suas dificuldades, nós não somos exceção. Então, nesse sentido, a humildade vem com a perspectiva do sofrimento.
E a humildade é aquela virtude que nos dá uma modéstia, nos prende à terra, mas não é uma virtude que nos tira a possibilidade de sonhar e de ver o futuro. Por quê? O humus também era aquele solo fértil que ficava cheio de humus nas beiradas do Rio Nilo. Então, o Rio Nilo ele entrava na enchente, né? E quando voltava a secar, deixava o solo cheio de humus, que era, digamos assim, um solo mais fértil. Então, a humildade, ao mesmo tempo que nos dá uma modéstia, nos prende na terra, a humildade, humus, faz isso, ao mesmo tempo nos fertiliza a nossa percepção. Nessa fertilização, né, de ampliação de consciência, no livro de Jó, Jó tem uma experiência mística, uma experiência de conversar com Deus, né? Numa visão espírita, não seria conversa com Deus direta, né? Mas uma visão bíblica, simbólica, a experiência mística. E a experiência mística de Jó me parece algo fascinante, porque aquele Jó do início que reclama o direito de reclamar, inclusive, né, reclama aos amigos o direito de reclamar, ele aparece agora totalmente diferente. É mais ou menos como Saulo de Tarso, ao encontrar a luz de Jesus, se queda humildemente e pergunta: Senhor, o que que você quer que eu faça? E Jó faz a mesma coisa. Quando ele sente a experiência mística da fé, do divino nele, ele então muda radicalmente e até se arrepende, fala quão soberbo eu estava, né? E fala dois versículos que me tocam muito toda vez que eu lembro, né? Que é assim: até então eu só ouvia falar de ti, hoje eu te vejo. O sofrimento fertilizando o nosso coração para fazer como Jó, a perspectiva de que até então eu só ouvia falar de Deus, mas foi no sofrimento que o campo fértil do meu ser foi fertilizado e agora eu o vejo. Essa é uma frase muito poética do livro poético de Jó, que já nos dá algumas das dicas, né, de como a tristeza pode nos elevar. E é curioso que essa figura passa para a história da humanidade não como alguém que se lamuria, alguém que fica reclamando. Não, alguém que é humano e como ser humano sente dor, como ser humano reclama, mas alguém que é um humano com fé. Esse humano com fé que se vincula a uma experiência mística consegue calar as suas dores, né? Para não ficar se lamuriando, embora possa se queixar em determinado momento, para poder dizer: eu consigo agora te ver. Antes eu só te escutava, ouvia falar. Agora, com essa experiência mística que a dor me proporcionou, eu te vejo. É isso que a gente vê muitas vezes as pessoas passando, um desabrochar a partir da dor, um florescimento, como diz Leon Denis, das coisas sérias, das coisas graves da vida. Foi isso que o próprio Giuseppe Verdi passou. Ele estava no início da carreira dele, uma carreira promissora, quando dois filhos, né, ele tinha dois filhos pequenos, vieram a desencarnar, e a esposa dele ficou muito entristecida, né? Provavelmente teve um quadro depressivo que acabou definhando muito a parte, inclusive, digamos assim, nutricional, porque depois ela veio a falecer. Mas quando ele perdeu os dois filhos, automaticamente, naquele mesmo momento, ele recebe um convite do diretor do teatro Alla Scala de Milão para compor uma ópera engraçada, uma ópera cômica. E ele não estava em condições, porque ele estava enlutado, ele estava numa dor profunda. E a esposa dele pediu para que ele não fizesse, porque seria um fiasco. Ele tentou negociar com o diretor, mas não deu espaço para fazer uma ópera trágica, tem que ser uma ópera cômica. E ele ficou naquela berlinda, né? Ou ele compunha uma nova ópera e continuava a carreira dele, ou ele ficava com dificuldade de pagar as próprias contas, enfim. E fez escondido da esposa, né? Compôs a ópera, mas a ópera foi um fiasco.
porque era para ser uma ópera cômica e foi muito dramática, né? Porque ele não estava no momento de fazer uma coisa cômica. E então foi um grande fracasso, né? A estreia da terceira ópera de Giuseppe Verdi, acho que foi a terceira ópera dele, essa que eu estou me referindo. E além disso, a esposa dele logo depois veio a desencarnar. Então ele ficou profundamente entristecido, né? E fez até uma certa aversão em relação à música, porque ele falou assim: "Poxa, nas primeiras óperas os meus filhos morreram, na terceira a minha esposa morreu, eu nunca mais irei tocar, nunca mais irei compor nada". E ele entra de certa forma num esquecimento, num certo ostracismo, perde os bens financeiros, acaba vivendo até uma vida financeiramente quase na miséria. Mas uma das cantoras líricas que participou de uma das óperas dele, né, conforme narra um filme muito antigo, sabe, de alguns da vida e obra de alguns compositores, vai então ao encontro dele, porque estava com um livreto, né, como se fosse um roteiro de uma nova ópera chamada Nabucco. A ópera Nabucco contava a história do povo hebreu no cativeiro, né, na Babilônia. E a Itália estava também dominada pelo Império, se não me engano, austro-húngaro estava dominado por esse império e, portanto, estava com um sentimento parecido dos hebreus, o sentimento de estar escravo. E ele não queria fazer a ópera, mas ele recebe o libreto e, caprichosamente, ele abre na área, né, ou seja, na canção "Va Pensiero", que é "Vai Pensamento". E quando ele abre aquela parte, ele começa a se inspirar, começa a trabalhar na ópera, e essa parte diz assim: "Vai, pensamento, sobre as asas douradas, vá e pousa sobre as encostas e colinas, onde os ares são tépidos e macios, com a doce fragrância do solo natal". Era o símbolo do povo italiano oprimido, o símbolo do povo hebreu oprimido. Essa área ficou conhecida como o hino dos escravos hebreus, em que está todo mundo junto lá, escravizado, mas reafirma que, apesar da dor da escravidão, os pensamentos deles eram livres. Então, vai pensamento para além das colinas, onde as asas douradas podem existir. E a partir do pensamento, eles se tornam livres para poder construir uma nova realidade. E aí ele compõe essa ópera. A ópera é um sucesso tremendo. Ele é colocado novamente no hall dos grandes compositores e, a partir dali, ele se torna um dos maiores compositores de ópera da história da humanidade, né? Compõe La Traviata, A Força do Destino, tanta coisa maravilhosa, mas a gente não sabe por trás da vida e da obra de Giuseppe Verdi esteve um momento de grande dor. E essa dor, eu fico pensando, fertilizou, que aqueles que gostam de fazer música, de compor, sabem às vezes como o sofrimento fertiliza a nossa alma para expressar algo de profundo, algo de belo, algo que possa ajudar, inclusive, a gente lidar com a própria dor, com a própria angústia. Esse Giuseppe Verdi, quando estava numa fase mais madura, mais idoso, ele vai uma outra vez para o teatro Alla Scala de Milão e tem lá um brasileiro, Tonico, né, Antônio Carlos Gomes, que estava estreando a ópera O Guarani, colocando lá a história de José de Alencar em música pela primeira vez, o Brasil sendo levado para o exterior com essa perspectiva de O Guarani. E Giuseppe Verdi escuta e diz assim para Carlos Gomes: esse jovem começa onde eu estou terminando. Tamanha a capacidade que ele percebe naquele jovem Carlos Gomes, que foi estudar fora, né, no Teatro alla Scala, patrocinado por Dom Pedro II, que era uma pessoa que gostava, né, das artes e ajudou a desenvolver o nosso país. E ele compõe o Guarani, né, até num livro que fala, tem um livro que revela, acho que editado pela FEB, inclusive, de grandes vultos da humanidade, tem um pouco da história de Carlos Gomes,
e ele estava tendo contato com o pai dele, né, desencarnado, que de vez em quando aparecia para ele com a fisionomia mais séria, porque como se ele tivesse que estar lá na Itália não a passeio, mas sim para fazer o Guarani, né? Ele veio com essa grande missão extraordinária que nós às vezes até próprios brasileiros esquecemos da função que ele teve, né, de mostrar um povo de uma forma diferente. A dor, onde a gente vai vendo vários exemplos que a gente está querendo trazer, a dor trazendo uma fertilização, né? Quando nos chama, como diz Leon Denis, para o lado sério, o lado grave da vida. Quando Giuseppe Verdi morre, ele deixa quase toda a obra dele, porque ele acabou ganhando bastante fama. O enterro foi quase de um herói nacional, porque essa música, o hino dos escravos hebreus, né? Vá penseiro virou durante um tempo um quase hino nacional italiano. E ele teve então muitas posses e quase todas as posses dele ele doou à igreja, às obras de Maria, como digamos assim, um agradecimento, né? Às coisas boas que a vida deu para ele, como gratidão. E no final das contas, o livro de Jó pode ser uma possibilidade de gratidão, né? Quando nós passamos pelo sofrimento, não é no sofrimento em si, mas passamos pelo sofrimento. Eu escutava isso ontem da boca de uma jovem com depressão desde 13 anos, transtorno bipolar, e a última depressão gravíssima. E ela dizia assim: "O doutor, foi tão ruim passar por vontade de querer morrer, de não querer existir, que hoje eu estou tendo é, vida, né? Eu estou grata pela possibilidade de viver sem sentir aquelas coisas que eu estava sentindo." Então ela vai dizendo assim de cada segundo das coisas que ela tem feito nos últimos meses, como voltar aos estudos, como poder viajar para um interior de Pernambuco com a mãe, coisas que ela não conseguia fazer devido a um adoecimento muito grave. Não é portanto durante a fase aguda da dor, mas depois a gente pode é, lançar graças, né, de gratidão mesmo, ou seja, ter a gratidão de estar vivo, né, de estar encarnado. Muitas pessoas me perguntam assim: "Poxa, minha missão é essa, é aquela outra." Eu diria que a principal missão de todos nós é permanecer vivos, porque espíritos com dificuldades que somos, às vezes nós não demos esse valor total à existência em outras vidas. E antes de qualquer obra maior que a gente possa fazer, a principal obra é permanecer encarnado, permanecer vivo e grato a essa oportunidade de, mesmo nas dores, estar existindo em mais uma vida. É algo básico, mas fundamental, e digo isso preocupado que estou também, vendo os números de suicídio voltarem a aumentar nesse período em que a pandemia, a fase mais dura, diminuiu. Na a fase mais dura, houve uma diminuição de suicídio. Parece que a dor real, assim, compartilhada, diminui um pouco essa dor interna, mas na fase pós, assim como no pós-guerra, os índices de suicídio, de desespero, aumentam muito. E eu diria com total convicção, e psicologia ajuda muito, e psiquiatria tem o seu papel fundamental, mas que esse espaço de fé não pode ser esquecido, e que dentro da nossa casa espírita, dentro dos nossos encontros espíritas, que a gente possa analisar a dor humana, mas que não seja só com racionalizações científicas, nem muito menos com psicologizações excessivas. A gente possa colocar também fé, Jesus como sendo o protagonista das nossas pautas, da nossa vida. Eu encerraria agora aqui aberto que estou algum diálogo, alguma interação. Obrigada pelas reflexões, Leonardo. Vou passar então para o Rafael. Se vocês tiverem perguntas para o Leonardo, por favor, coloquem no chat, tá bom? Obrigada. Rafa, você está aí? Então, assim, Leonardo, excelente palestra, muito obrigado. Nós temos algumas perguntas aqui para você. A primeira é: quando a tristeza se transforma em um risco?
O primeiro ponto é quando ela começa a se tornar uma depressão, né? E ela começa a se tornar uma depressão, a gente vai perceber, Rafael, pela duração, né? Se ela começa a ficar muito persistente, quando ela começa a vir com outros sintomas, e um dos principais sintomas é a ideação de suicídio. E aí eu chamo a atenção não para a ideação de suicídio ativa, que não é tão comum a gente encontrar entre pessoas que têm algum tipo de vinculação com fé, mas a ideação de suicídio passiva, aquela que coloca assim: Deus, era melhor que você me levasse, né? Era melhor que eu tivesse uma doença. Ou como uma médica que me dizia assim: eu estou tão triste que eu não estou me protegendo mais. Ela ia atender as pessoas com infecção e não se protegia porque era uma forma de comportamento de risco. Então essa tristeza que vai nos paralisando, né? Tirando energia, tirando o prazer das coisas que a gente gostava de fazer, a gente chama isso de anedonia, ela começa a se transformar em uma depressão, e aí a persistência, mais do que 15 dias, a maior parte do tempo, e a intensidade, né, de sintomas que aparecem junto, e aí eu destaco a questão do suicídio, mas outros como a anedonia, falta de energia e a paralisia, né? A gente não consegue mais dar conta das nossas atividades, ou então até faz, mas faz sem ânimo, faz como me dizem assim: doutor, eu faço no automático. Isso começa a ser preocupante, e nessa fase aguda é muito difícil isso que eu estou dizendo aqui de reflexões sobre a função do sofrimento, a função da tristeza. Eu sempre faço comparação com enxaqueca. Eu não tenho, ainda bem, mas quem tem sabe que uma crise de enxaqueca, você não consegue pensar, né? Você não consegue fazer muita coisa a não ser ficar num quarto escuro, sem estímulo sonoro. Então é depois, né, em que as reflexões conseguem começar a fazer um sentido. Muito bom, muito obrigado. Muitas vezes, tentamos esconder quando estamos tristes, onde a supervalorização da felicidade, a qual proíbe emoções de cunho negativo, principalmente nas redes sociais. Você pode comentar um pouco sobre isso? Eu diria que tem duas emoções que são muito proibidas, sabe? Que é a tristeza e a raiva. Eu diria até que entre pessoas mais espiritualizadas, né, que gostam, por exemplo, de espiritismo, entre os espíritos, a raiva é muito mal vista, sim, no sentido de raiva ser sinônimo de perturbação. E a tristeza vem junto. Por que eu estou colocando as duas juntas? Porque num quadro mais depressivo, não é só tristeza que predomina, muitas vezes irritação. Beleza. Mas as duas emoções, elas têm uma função. Na realidade, a gente diz que todas as emoções têm uma função. A gente divide em várias, mas as emoções básicas a gente divide em 6. Então, seriam 4, que são mais desprazerosas, que é o medo, a tristeza, a raiva e o nojo. Uma que é neutra, que é a surpresa, e apenas uma que é a alegria, ou seja, uma é positiva, prazerosa, as outras são desprazerosas ou neutras. Todas essas funções têm uma função, todas essas emoções têm uma função. Por exemplo, essas 4 desprazerosas, basicamente, elas nos protegem. Quando eu sinto tristeza, eu me protejo de algum comportamento e tento mudar. Algum comportamento, às vezes, equivocado e tento mudar. Por exemplo, se eu tenho algum vício, alguma dependência, se em nenhum momento eu sinto tristeza por aquele comportamento, dificilmente eu vou mudar. Se eu sinto nojo, eu vou me proteger daquele estímulo para não me envenenar. E aí tem um nojo de alimentos e tem um nojo social também. Inclusive, as áreas cerebrais são as mesmas. São uma área chamada ínsula. A mesma área que é ativada por um nojo de comida é a área ativada por um nojo de algum comportamento repulsivo socialmente falando, como eu coloquei ali, por exemplo, matar cristãos na arena romana. Isso nos dá não só uma tristeza hoje em dia, mas dá um asco, né? Um desgaste, ou seja, um nojo social. Então, raiva também nos protege. A raiva, quando bem direcionada, ela vira assertividade. E a assertividade está muito bem posto no Evangelho quando fala: seja a tua palavra um simples sim, um simples não.
Ou seja, o que vem daí cai em problemas, né? O discurso muito escorregadio, né? Óbvio que a gente tem que ser leve, não significa que assertividade é aspereza, é rispidez, mas ele precisa sim ter uma assertividade para se posicionar na vida e aprender a dizer não, aprender a dizer sim, porque dizer não para algumas coisas automaticamente é dizer sim para outras, é um binômio inseparável. Então, todas essas funções fazem parte de uma vida feliz. Eu vou até fazer uma propaganda. Você viu que eu estava com um livro aqui, fazer uma propaganda em nome da FEB, tá? Esse livro aqui, que é da FEB Editora, que o título original, eu vou confessar, era Evangelho de Jesus e Saúde Mental. Mas aí foi meu editor, né? Foi o que botou Vida Saudável e Feliz. Mas veja, dentro do Vida Saudável e Feliz, a gente coloca vários capítulos sobre 2 capítulos. Um é o título do encontro de hoje, A Tristeza Também Eleva e Ensina. Outro capítulo, Bem-aventurados, né? A aflição que é bem-aventurada. Então, dentro do Evangelho, tem várias passagens que nos remetem não só digamos, a função dessa angústia, dessa aflição, como também a realidade. Seria muito ilusório a gente imaginar que a gente ia passar na vida sem doenças, sabe, sem problemas, sem dificuldades. Isso é muita ilusão. Não tem reza forte que não faça você passar por algum problema. A reza forte, entre aspas, vai fazer com que você não se revolte diante do problema, mas o problema vai vir, faz parte, é um fato básico da vida. Então, consequentemente, tristeza faz parte do binômio felicidade, né? Muito bom. Alguns de nós gostam de passar por sofrimentos para ter um gostinho de vitória no final. Há patologia médica ou espírita sobre isso? Sim, é o nós temos o seguinte, temos esse lado do masoquismo, né? Todos nós temos, viu? Infelizmente. A gente às vezes tem uma coisa meio de buscar um auto boicote. Tá tudo indo bem, a gente fica aí, vai vir algo ruim e não aproveita o momento. E é como se a gente estivesse competindo desgraças, né? É interessante, você vai ver, sei lá, num hospital, né? As pessoas começam a comentar problemas mesmo, assim. Ah, eu tenho tal doença, e eu que tive tal, e minha mãe que teve tal. Então é interessante que a gente gosta, quer puxar assunto com alguém, puxa assunto sobre problema. Dificilmente, se você puxar assunto sobre algo de bom, vai dar papo, né? Esse cara é muito feliz, pô. Então, puxar assunto sobre problema dá um caldo. Veja a quantidade de noticiário também que cultua. Eu me lembro de uma revista, né, de um jornal que chegou aqui em Recife, na época, e foi o primeiro jornal que não só noticiava a tragédia, como tirava foto, por exemplo, do corpo da pessoa e publicava. Eu imaginei que esse jornal não ia vingar, não ia se manter. Ao contrário, não só se manteve, como outros jornais faliram e esse jornal continuou. Ou seja, nós temos uma punção de morte, sabe? Uma agressividade, um desejo pelo trágico maior do que a gente imagina. Então, é interessantíssimo você colocar essa perspectiva. Por quê? Porque isso pode estar sendo patológico. Por exemplo, tem pessoas que têm uma depressão, mas depois tem outra. E aí alguns me dizem assim, hoje eu escutei isso, doutor, parece que eu tenho um certo apego ao sofrimento, né? No Brasil, acho que vocês conhecem um estilo musical de sofrência, né? Existe a sofrência, que é o culto ao sofrimento. Então, nós temos, sim, um gosto pelo sofrimento, como também se fosse assim, o sofrimento algo que pudesse, digamos, extirpar toda a nossa problemática. Então, eu convido que a gente possa vencer isso, quer seja numa patologia que a gente encontra dentro de depressões, especialmente assim, Rafael e todos, existem situações chamadas transtornos de personalidade, tá?
Então, tem o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade histriônico. Então, os transtornos de personalidade, a pessoa tende a se colocar na postura de muito vítima. E essa postura de vitimização constante acaba cultuando também o sofrimento, porque, afinal de contas, se ela não tiver um sofrimento para cultuar, ela não é vítima. Se ela não é vítima, ela não consegue o amor. Então, é como se fosse um período meio imaturo do nosso ser, que precisa do sofrimento para se sentir olhado, para se sentir cuidado. É mais ou menos como meu filho e minha filha. Eles praticamente nunca foram numa emergência médica, mas quando é preciso vai. Então, uma vez, cada um foi uma vez. Uma porque estava desidratando, porque estava vomitando de 13 vezes seguidas, assim. Aí ela tomou um soro na veia. E o meu filho, porque também estava com uma infecção urinária que teve um rebaixamento de nível, ficou muito molinho, aí teve que tomar soro, tudo mais. E é interessante porque eu estava lá com eles, né? E eles foram tão cuidados assim, que eles falaram: papai, eu gostei daqui, viu? Eu fiquei preocupado de estar cultuando né, um ganho secundário da doença nos meninos, mas é porque a criança viu, eu fiquei lá, né, a manhã inteira com eles, todo mundo, e eu nunca fiquei internado, mas eu fiquei recentemente com um problema de saúde na UTI. Não é que eu gostei também, porque era ex-aluno meu vindo, né, teve uma aluna que me examinou e falou: doutor, que honra examinar o senhor, que prazer. E aí eu, poxa, eu não queria te dar esse prazer, porque eu estou na UTI, né? Não queria te dar esse prazer. Mas eu digo assim, a gente tem tanto cuidado, é tanto cuidado que a gente recebe quando está passando por uma doença, que a gente acaba tendo o que a gente chama na medicina de ganho secundário. É o gostar do adoecimento, o gostar do sofrimento, porque a gente sabe que vai ser cuidado daquela forma. E para poder, digamos assim, amadurecer, vale a pena lembrar Leon Denis, né? Ele fala, não é que a gente vai cultuar a dor, ele fala mais ou menos assim, não é que a gente vai cultuar a dor, mas já que a dor é um fato, que quando ela vier, a gente esteja preparado. Acho que essa grande postura espírita que Leon Denis coloca, não é um masoquismo, mas é uma aceitação. Essa é a palavra de ordem. A aceitação dos fatos da vida, sem um culto, né? A dor. Muito bom, muito obrigado. A gente tem uma pergunta da Raíssa. Leonardo, o que você pode falar sobre o curador ferido? Alguém que já sofreu ou sofre muito, que escolhe seguir o caminho de curar os outros, seja como terapeuta holístico. Ah, querido, isso é o dilema de quase todo médico, de quase todo psicólogo, de quase todo psiquiatra, né? Quase todos nós somos crianças feridas que inconsciente ou conscientemente identificamos nos estudos que fazemos essa ferida que a gente chama ferida narcísica e como forma de tentar às vezes até curar a nós mesmos, a gente tenta encontrar no trabalho terapêutico uma ajuda para o outro. Ao mesmo tempo que a gente está ajudando o outro, a gente acaba se ajudando. Eu vou ampliar essa visão, porque a figura do cuidador não é só o médico, o psicólogo, o assistente social, é também o pai, a mãe, o trabalhador espírita. Todos nós que estamos exercendo uma figura de cuidar, no final das contas, temos a oportunidade da vida de, ao cuidar do outro, cuidar de nós mesmos. Os problemas são os mesmos, sabe? As dificuldades são muito parecidas. E eu, como pai, vejo, por exemplo, abraçando o meu filho, como na realidade eu também estou abraçando uma criança que não recebeu eventualmente tanto abraço quanto precisaria por causa do pai, que tinha uma característica que também não recebeu do pai dele. Dava outras coisas, mas não esse abraço que eu vejo meu pai dando nos meus filhos. E a possibilidade de ser pai como um trabalho curativo. Então, esse curador ferido somos todos nós, no final das contas, porque todos nós temos as nossas feridas internas, né? Umas maiores do que as outras, e esse processo de viver é a cicatrização.
Não é a retirada da ferida, é a cicatrização. Ficam as marcas, a lembrança de que nós precisamos estar sempre ajudando. Então, esse é o drama que fica mais evidente nos profissionais de saúde, sabe? Mas que se a gente ampliar a figura do cuidador, como o pai e a mãe, que são cuidadores, o trabalhador espírita, que está também cuidando em alguma esfera, no final das contas, a gente também está cuidando de nós mesmos, e é uma maneira muito saudável, muito, digamos, terapêutica, amadurecida, de cuidar. Ao invés de sermos a criança ferida que fere os outros, que a gente possa ser a criança ferida que cuida dos outros também se cuidando. Ah, mas não é egoísmo? É uma via de mão dupla, né? Quando eu dou algo para alguém, eu estou recebendo pelo próprio fato de me sentir bem e de me sentir curado com aquilo que eu estou fazendo. Esse altruísmo 100% que não tem nada de receber, eu acho que não é muito da nossa esfera normal de seres humanos, que somos as nossas feridas. Quando a gente trabalha, a gente recebe. Quando a gente faz, a gente também está recebendo e aí está cuidando dessas feridas. Tem que ter cuidado para a gente não se achar missionário demais, não achar que a gente tem um poder maior do que a gente tem. E acho que isso também, Rafael, que você coloca, nos chama a necessidade da humildade, a necessidade de que nós estamos no mesmo barco. Eu estava com essa coisa da UTI, foi um problema de saúde que eu tive no olho, foi na verdade uma cegueira temporária, que eu fiquei 5 minutos tocando minha bateria, fiquei com a cegueira. No final das contas, encontramos ali um pequeno infarto e eu não tenho nada, assim, fisicamente falando, saudável, mas foi uma suspeita de AVC. Tava curioso, né? Acho que vale a pena até revelar como uma forma de prova ali da mediunidade do Divaldo, porque eu estava lá, ia fazer uma palestra na Mansão do Caminho, e ele falou assim: meu filho, era para ter ficado uma sequela, né? Graças a Deus que não ficou. Graças a Deus que a oclusão foi muito pequena. Aí eu fiquei preocupado, porque eu pensava que tinha sido uma coisa transitória. Eu não tinha pensado que era para ter ficado uma, uma sequela. Até achei que ele não tinha captado bem, porque os exames nenhum até aquele momento tinha mostrado uma oclusão. E ele falou de uma oclusão. Quando eu voltei desse evento que fiz na Mansão do Caminho, eu terminei de fazer mais 2 exames e encontrei, né, um exame da retina, né, uma artéria oftálmica pequenininha, ocluída, mas que causou esse estrago. Eu falei, poxa, Divaldo, olha aí, não é que estava mesmo? E aí ele me parabenizou, achei interessante, parabéns, né? Ou seja, uma coisa que foi kármica, né? Ele colocava pelo mérito, né? E pelas orações que eu tinha recebido, eu tive a possibilidade de resgatar sem a sequela. E eu, quando eu estava lá na UTI, não é UTI isolada, né? Então, teve uma pessoa que estava do meu lado, e eu achei interessante porque tiveram 2 pessoas, e as duas da minha área, da psiquiatria. Aí eu falei, pô, nem aqui na UTI eu tenho paz, né? Posso deixar de ser médico, eu tenho que ser médico. Mas uma pessoa se tratava super tranquila, e a outra não. Uma outra nunca fez tratamento, extremamente revoltada, se vitimizando, chegou a querer bater na mãe. E é uma hora, eu estava deitado, ela abriu assim como se fosse a divisória de pano que tem entre os leitos, né? E eu fiquei preocupado, porque ela tinha batido quase na mãe. Eu falei, então ela vai bater em mim, eu estou aqui deitado, cheio de acesso venoso, todo cheio de coisa, sem poder me defender. Quando ela abriu o lençol, eu olhei para ela, né? Ela não sabia que eu era psiquiatra, mas eu sabia. Eu olhei para ela e falei, pois é, estamos no mesmo barco, né? Ou seja, aqui, minha amiga, eu sou paciente como você. Aqui estamos no mesmo barco, estamos horizontais. A sua dor não é maior do que a minha. Eu também tenho a dor e me deixa o direito de ter a dor, foi um pouco de Jó ali, né? E é engraçado que essa fala, estamos no mesmo barco, que horizontalizou, ela se acalmou. Não deu um pio mais, não foi preciso injeção, Aldol, nada. Ela só com essa dor de colocá-la no lugar de que a dor dela não é maior do que a do mundo todo, né, de horizontalidade. Então, acho que essa perspectiva que você coloca é assim, estamos no mesmo barco.
Às vezes o barco está mais afundado, às vezes o barco está mais em cima, às vezes a tempestade está nos deixando no barco à deriva, mas a gente está no mesmo barco. Ninguém é esse missionário maior. A gente tem os nossos méritos, mas isso não nos torna isentos e capazes de salvar o mundo todo. O problema é quando o cuidador ferido quer salvar o mundo todo e esquece de salvar a si mesmo. Do que importa ganhar o mundo todo, disse Jesus, e perder a si mesmo. Então, essa humildade é que nós precisamos alimentar cada vez mais, me parece. Nossa, que exemplo excelente. Muito obrigado por essa explanação. Não sei como é que tá de tempo para você. Tem tempo para mais uma perguntinha? Pode ser. Eh, Como diferenciar um quadro depressivo de uma tristeza passageira? Tá? Eu vou remeter àquela fala inicial do tempo, né? Uma tristeza passageira, em geral, vai ser uma hora do dia, à noite, de manhã. Não vai ser assim a maior parte do dia. Numa depressão, você fica pelo menos 15 dias, a maior parte do tempo. Quando o paciente chega, doutor, eu tô com me sentindo para baixo a maior parte do tempo. Não quer dizer que ele está na cama o tempo todo, até porque tem a depressão atípica, que é aquela depressão que quando acontece algo de bom, sei lá, foi fazer uma confraternização no centro, poxa, aquilo me motivou. Nem parece que eu estou com depressão, mas quando eu volto para casa, eu me sinto extremamente para baixo. É a depressão atípica. A depressão melancólica é aquela que a pessoa fica 24 horas, o tempo todo assim, mais para baixo. Mas existem as atípicas também. Outro sintoma que a gente esquece na depressão não é bem tristeza, é o que a gente chama de sentimento da falta de sentimento. É uma certa anestesia, é uma certa sensação de vazio, que também é muito comum, e na tristeza normal é mais difícil disso acontecer. Se acontece, é muitíssimo passageiro. E outro sentimento muito comum na depressão é a irritação, né? A irritabilidade, até inclusive com ser mais ríspido, com mais grosseria, né? A pessoa fica com um pavio mais curto. Outro ponto que a tristeza normal acaba não tendo é o que a gente chama de anedonia, né? A falta de prazer. Coisas que a gente gostava de fazer antes, a gente acaba fazendo mais no automático. E quando a gente está só com a tristeza, não, é aquela coisa passageira, a gente volta a sentir ânimo. Então, esses são os, digamos assim, os sintomas cardinais, né? Fora os outros, falta de apetite, falta de sono, mas esse eu chamaria a atenção. Mas para questões psiquiátricas como um todo, que a grande pergunta é, Léo, quando eu entendo que sai de uma questão mais normal para uma questão mais patológica, eu diria, o grande sinal da questão patológica psiquiátrica como um todo é a sensação de falta de controle. Numa situação mais normal, a gente sente que consegue manejar, vai tocar uma guitarra, aí alivia, toca uma bateria, se desestressa, lê um livro, vê um vídeo, ou seja, a gente faz algo que consegue ficar mais manejável. Numa coisa mais patológica, a gente sente uma falta de controle, né? É como se as emoções, né, estivessem no controle da nossa vida e não o nosso comportamento está conseguindo manejar. Então, nesse sentido, encaminhando então para o final, eu queria lembrar o resumo da ópera, né? Que é Castro Alves, no Parnaso de Além Túmulo, quando ele fala que há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Mas buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. Mas em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna expirando
cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. E nesse cair, ela deixa um aroma leve, nas aragens que passam breves, nas madrugadas de luz. E a rija bigorna o malho, pelas falhas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores, que consegue transformar as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Porque tudo evolui, tudo sonha. Se tivermos paciência, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor, o universo é o seu altar, por isso que Deus é o seu autor sublime. É por isso que aqui na Terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro dessas trevas mortais, e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens em reflexos que são perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando toda a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates com a cicuta. É, sobretudo, o exemplo de humildade do pobrezinho de Assis. Por isso, nós dizemos, bem que sejam aqueles que semeiam o bem, apesar das dores íntimas, que partem para compartilhar um pouco de luz, de amor, que já conseguiram entender. Porque todos eles, todos nós, um dia encontraremos a alegria, a paz que tanto desejamos nas sendas da evolução. É por isso que nesses dias uma excelsa voz ressoa e no universo inteiro ecoa e nos convida para a frente caminhai. O amor é a luz a quem se alcança. Tenhamos, queridos amigos, fé, tenhamos esperança para o infinito nós possamos marchar. Marchemos na fala de Castro Alves. Eu queria pedir permissão para dedicar esse encontro, né, para minhas tias. Faz tempo que eu não vejo, tia Elvira, tia Tereza e tia Cecília, nesse encontro da família Machado aqui no Blossom Spirit Society. Pediram para que elas possam ter a paz que elas tanto desejam, que elas tanto almejam. Muito obrigado.